Gente, tem sido assim mesmo. Manifestações pelo impeachment, manifestações a favor da manutenção do governo. Por isso, hoje, mais uma vez, o Repórter São Paulo vai abrir espaço para falar sobre a atual crise política no país. Nosso convidado de hoje, que já está aqui com a gente desde o início do jornal, acompanhando tudinho que a gente está falando aqui, é o jurista Fábio Conder Comparato. Professor, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pois não. Balanço que o senhor faz desse momento? É um momento extremamente dramático que pode se tornar trágico. É difícil nós encontrarmos na história do Brasil um confronto tão pronunciado entre aquilo que antigamente se chamava direita e esquerda e que hoje dificilmente se pode caracterizar. Mas, enfim, é um confronto lubrificado, digamos assim, ou incendiado pelo ódio, pela intransigência, pela vontade de destruir o adversário. E nessa situação, nós temos que compreender as causas do fenômeno e, sobretudo, temos que apresentar um certo rumo para sair deste caos. As causas do fenômeno não são totalmente brasileiras. A principal causa é o problema da economia mundial, que é a decadência do capitalismo industrial e a sua substituição pelo capitalismo financeiro. Ora, quando a indústria passa a produzir menos, e no ano passado houve, por exemplo, na China, a produção industrial foi a menor em 25 anos, e a China era o país de maior crescimento industrial há tantos anos, nós temos que perceber que está faltando um lubrificante fundamental para a economia, que é a produção de bens. E o domínio das finanças pode ser entendido quando se sabe que hoje a totalidade do débito privado ou público equivale, no mundial, equivale ao dobro da produção mundial. E quem são os credores dessas dívidas? Obviamente, as instituições financeiras. Os bancos. E qual é o caminho, professor? Passa por onde? Porque o senhor há muito tempo vem falando na questão do acompanhamento da comunidade, da população. A população tem que acompanhar os políticos. O senhor chegou a propor uma época o recall dos políticos, que seria como tirar um político que não está funcionando, tira ele de funcionamento, tira ele do caminho, como a gente faz com os carros que não estão funcionando. Isso chegou a passar até pelo Congresso e acabou não vingando. Agora, na sua fala na USP, no ato da USP na semana passada, o senhor terminou a sua fala falando da importância da população, de novo, cobrar, acompanhar. É por aí? Como é que o senhor vê o caminho, o senhor vê luz no fim do túnel? É preciso justamente, eu falei só do problema econômico, mas existe o problema político no Brasil. No Brasil, o povo nunca teve poder político. Ele sempre foi abandonado à própria sorte. Neste país, quem comanda, quem decide as grandes questões é a oligarquia. E a oligarquia é dupla, é binária. É constituída pelos potentados econômicos privados e pelos grandes agentes estatais. Eles se dão as mãos desde 1500. O que acontece é que, nos últimos anos, esta oligarquia que decidia quem ia ser presidente, quem ia ser vice-presidente, e que, de certa forma, controlava o resultado das eleições, ela foi perturbada pelo aparecimento de um intruso, que é o ex-presidente Luiz Inácio da Silva. Ele é o primeiro chefe de Estado no Brasil, oriundo da classe proletária. E ele teve um sucesso popular muito grande, certo ou errado, ele teve um sucesso espantoso, porque depois de 8 anos de exercício da presidência, ele saiu com uma popularidade de 80%. Ora, isso iria destruir, de certa forma, o aparelho oligárquico. Não que o Lula não tivesse se ligado a grandes empresários, obviamente ele se ligou. Mas o que acontece é que os grandes empresários e os grandes políticos, eles acabariam não tendo mais
essa possibilidade de tomar as grandes decisões políticas, se o Lula estivesse contra. Agora, sob o aspecto econômico, é preciso pensar numa recuperação imediata da economia brasileira através dos métodos keynesianos, que são três fundamentais. O primeiro é a redução dos juros. O segundo é o investimento em infraestrutura, energia, transportes e comunicações. E o terceiro é a mudança do aparato tributário a fim de dar mais igualdade social. É sabido que no Brasil, aqueles que recebem por mês até 2 salários mínimos pagam de impostos 53% do seu rendimento. E aqueles que recebem mais de 15 salários mínimos por mês pagam 29% de tributos. E qual vai ser o contexto para conseguir realizar isso? O que o senhor imagina daqui para frente? O contexto é justamente político, aí entra no segundo ponto. Nós precisamos imediatamente conseguir um acordo entre os dois campos que estão se digladiando agora. Esse acordo deve partir de uma renúncia da presidente e do vice-presidente, não do impeachment. O impeachment da presidente poria o vice-presidente imediatamente em funções. E é por isso que ele está todo ansioso para que haja o impeachment. Mas aí renúncia com chamada de eleição de imediata? Exatamente, porque deixando o presidente e o vice-presidente as suas funções, dentro de 90 dias é preciso fazer eleições. Isso porque nós estamos na primeira fase, na primeira metade do mandato presidencial. Se nós formos fazer isso na segunda metade, ou seja, a partir do ano que vem, quem assume a presidência da República, imaginem, caros espectadores, é ninguém mais do que o senhor Eduardo Cunha, que é muito conhecido pela sua extraordinária honestidade. Pois bem, nós precisamos não apenas esse acordo deve, evidentemente, escolher um candidato que não seja vinculado a nenhuma das partes, que tenha um certo prestígio, um certo respeito da população. E o grande problema atual é que nós não temos muita gente assim, não temos quase ninguém mais assim. No meu tempo, e em 64, nós tínhamos. Eu não preciso falar de outra pessoa, senão Ulisses Guimarães. Pois bem, hoje nós precisamos encontrar alguém que seja capaz de exercer a presidência da República unindo esses dois lados que estão se esbofeteando agora. E colocando em risco a democracia, né? Colocando em risco a democracia, mas, sobretudo, aí entra justamente a democracia. O programa político é começar a construir a democracia direta, porque isso que nós chamamos de democracia indireta é uma farsa que vai nos conduzir à tragédia. Bom, professor, eu estou aqui paralisado, ouvindo, prestando muita atenção. Infelizmente, o nosso tempo está curto. Eu queria lhe agradecer muito. A sua presença hoje aqui foi muito importante para a gente. Acho que a gente tem que abrir espaço, faz parte da nossa missão como TV pública, abrir espaço para que pessoas com sua história, com seu conteúdo, possam trazer suas informações. Para quem está em casa, que esse é o nosso papel, de uma imprensa isenta, uma imprensa livre, uma imprensa que abre espaço para todos os lados, fazer com que você que está em casa reflita aquilo que você acha melhor, aquilo que você quer pensar para você e para a sua vida. Então, professor, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Conte sempre com a gente aqui na TV Brasil para trazer as suas informações. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para o senhor. Até a próxima.